Amém? Já estamos todos? Amém. Show de vida com o irmão que está do seu lado. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em Ele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Dizer nesta manhã, que acabou por se definir como sendo também o Salmo 91, mas a palavra do Senhor é forte. Este salmo é forte. Este salmo é profundo. Enquanto eu estava a ler e estava a reler, e eu estava a dizer, eu queria se calhar ter tantos outros livros para consultar, para ver, mas quanto mais eu lia um versículo, e relia o mesmo versículo, e relia outra vez o mesmo versículo, parece que abriam-se cada vez mais portas através do mesmo versículo. E se nós formos a ver em vários sítios, há pessoas que em casas, nas suas casas têm aqueles quadros assim brancos e azul, que tem escrito o Salmo 91, que às vezes até algum tem, que Deus te deu o dobro daquilo que para mim me desejas. E há pessoas que têm ali o Salmo 91. Mas há pessoas que nunca leram o Salmo 91. Há outros que leem o Salmo 91, quase estão a ler a Bíblia só para dizer que leram a Bíblia, então quando leem não interpretam, leem e passam. Mas agora eu quero só fazer uma análise mais profunda sobre o Salmo 91. Não nem vamos sair para ir ver outras passagens, vamos ficar só no Salmo 91. O primeiro versículo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vamos aqui reparar umas coisas. Ele começa, o autor, que neste caso presume-se como sendo um autor desconhecido, mas segundo aqueles que são a maioria dos salmos escritos que foram por Davi, o autor diz, aquele que habita. Há aqui uma diferença, só nesta palavra aqui, aquele que habita. Podia ser aquele que conhece, podia ser aquele que viu, podia ser aquele que está de passagem, mas ele diz, aquele que habita. Sabe, há uma diferença entre vir à igreja e ser igreja. Há uma diferença entre conhecer Jesus e viver Jesus. Há uma diferença entre viver Jesus e demonstrar Jesus. Você pode conhecer a Bíblia toda, você pode até falar de Jesus e não conhecer Jesus. Você pode até vir à igreja e não ser igreja. Então é aqui que está a diferença entre aqueles que veem e aqueles que habitam no esconderijo. Porque há aqueles que sabem onde é o esconderijo, mas há aqueles que habitam no esconderijo. Há aqui uma diferença. Davi, quando estava a fugir de Saul no deserto, ele escondeu-se numa caverna. E Saul estava no mesmo sítio onde Davi estava. Davi teve a oportunidade de acabar com o seu inimigo, mas ele não acabou. Por quê? Porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. Sabe que há uma diferença quando tu habitas no esconderijo? É que eu habito na minha casa. Quando as pessoas veem a minha casa, ninguém me vai dizer onde é que é o lugar das coisas. Porque eu, melhor do que ninguém, sei onde é que é o lugar das coisas. Aquela é a minha casa, eu habito naquela casa. Pode vir uma pessoa passar férias um mês e entretanto eu não ter estado na minha casa. Mas a pessoa que não faça confusão porque vem para a minha casa um mês, porque aquela é a minha casa, eu habito naquela casa. Então quando tu habitas no esconderijo do Altíssimo, o lugar onde Deus está é o lugar onde tu estás. Então tudo aquilo que Deus faz nesse lugar tu sabes. Então tudo aquilo que Deus mostra naquele lugar tu sabes. Então tudo aquilo que acontece naquele lugar tu sabes. Por quê? Porque tu habitas naquele lugar. E ele então passa. A sombra do Onipotente descansará. Ora, a sombra quando fornece o descanso é para aquele que usufrui do objeto ou da pessoa que está a gerar sombra. Ou seja, se não houvesse o objeto, não havia sombra. Havendo uma pessoa, há sombra.
Havendo uma casa, há sombra, mas casa vem, bomba, destrói. Pessoa leva tiro, morre. E a sombra desaparece. Mas o onipotente, entenda a diferença, o onipotente, não há nada que possa destruir aquilo que gera a sombra na tua vida. Não há nada que possa desfazer aquilo que está livre na tua vida. A diferença é que aqueles que têm como sombra o seu salário estão mal porque um dia vão ser reformados. Aqueles que têm como sombra a sua força estão mal porque um dia serão velhos. Mas aquele que tem como a sua força, que gera a sua sombra, o onipotente, aquele que tem todo o poder, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que jamais passará, os céus e a terra passarão, mas entenda o poder dele, a palavra dele jamais passará. Amém. O poder do homem é tanto que a palavra dele não passa. Amém. Eu, se disser aqui algo e determinar, pode vir alguém com mais autoridade do que eu e desfazer aquilo que eu disse. Mas a autoridade do onipotente é tanta que a sua palavra não passa. Amém. Isto só na palavra dele. Passando para ele, se a palavra não passa, ele então não passará. E se ele não passa e nós descansamos na sua sombra, enquanto estivermos na sua sombra protegidos, não há nada que nos possa afligir, porque estamos descansando numa sombra que jamais terminará. Amém. Então a questão não é somente estar na sombra, mas é habitar na sombra e ter o eterno descanso. É por causa disso que Jesus diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus é Deus e Ele venceu o mundo, e Deus é onipotente e a sombra dele jamais passa, você vive dos resultados dessa vitória. Não, entende? Ele quando faz de ti mais do que o vencedor, não é porque tu tens poder para vencer as coisas, é porque Ele já venceu e tu usufruis dos benefícios dessa vitória. Amém. Há aqui uma diferença. O poder que nós temos e o poder que Ele nos deu, o poder que nós temos e o poder que Ele tem, não confunda as coisas. Nós somos o que nós somos por causa daquilo que Ele é. Amém. O justo viverá pela fé, mas o justo não é justo por ser justo, o justo é justo porque foi justificado. Amém. Então, quando aqui o salmista nos impele a vivermos na sombra do onipotente, é simplesmente uma coisa: eu e tu jamais conseguiremos produzir tantas coisas na vida que nos vão dar descanso a nós mesmos. Podes trabalhar uma vida toda. Houve pessoas que construíram impérios, grandes empresários, homens de sucesso, com muito dinheiro, conseguiram tudo aquilo que toda a gente queria. Entretanto, chegou uma crise e desfez tudo aquilo que eles construíram. Amém. Havia homens que tinham famílias enormes. Olha o caso de Jó. Ele pensava: já tenho a minha descendência, eu tenho tudo que eu precisava ter. E veio uma catástrofe e leva a tua família. Outros passeiam-se na sua força física, nem é preciso irmos muito longe. Um vírus que nem conseguimos ver é o suficiente para deixar um homem de 2 metros na cama. Agora, quando nós nos fortalecemos, não é naquilo que nós fazemos, porque tudo aquilo que nós fazemos um dia aparece, mas naquilo que sempre foi antes de nós sermos. Aquilo que já é quando nós somos, aquilo que vai continuar a ser quando nós passarmos. Nós nunca mais poderemos perder o norte da nossa vida. E então ele diz, o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Repara, alguém que no meio da provação, que está mesmo no centro da tempestade, você olha para a esquerda é tempestade, olha para a direita é tempestade, olha para a frente é tempestade, olha para trás é tempestade, você não tem para onde pode fugir. E ainda assim ter a certeza de poder dizer: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. O Senhor é o meu abrigo, meu amigo sempre presente, meu refrigério no momento da aflição. A questão aqui que se passa é simplesmente uma: eu estando circundado por circunstâncias adversas, não tenho como fugir de lá, porque se tivesse como, nem estaria lá primeiramente. Mas eu confio naquele que é capaz de me livrar dessa situação, porque o meu Deus é maior do que a circunstância. O meu Deus não é um Deus de coincidência, é um Deus de providência. O meu Deus não é um Deus do acaso, o meu Deus é um Deus de solução. Então a diferença aqui está, é que quando nós compreendemos que nós devemos habitar na presença do Senhor, é aí que iremos verificar todas as bênçãos que Ele tem para nós. Às vezes lutamos tanto para conseguir as bênçãos, lutamos tanto para que Deus dê um carro, para que Deus dê uma casa, para que Deus dê um emprego, e Deus ainda não está a dar, porque não estão a compreender que primeiro é o reino dos céus e a sua justiça. Esquecem do resto do versículo. Primeiro é o reino dos céus e a sua justiça. Mas eu já vou à igreja. Não. Enquanto o foco das tuas orações, você acorda de manhã. Eu até
mas tudo é só por causa do carro, mas tudo é só por causa da casa, tudo é só por causa do dinheiro, para na conta ter aquela poupança. Não. Quando o teu foco for o reino dos céus e a sua justiça, aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o foco for conseguir o tesouro que não acaba e não ajuntar tesouro onde há traça e onde é consumido, aí vem o tesouro. Por quê? Porque o Senhor sabe que o tesouro que Ele te vai dar não vai corromper o teu coração. Então o maior tesouro que nós podemos ter é habitar na presença do Altíssimo. Eu digo isto porque, imaginemos, se nós fôssemos alugar aquelas casas de verão, por exemplo, uma grande vivenda, uma semana 500 euros, nós íamos gostar do tempo que íamos passar lá, uma boa casa, com piscina, dois andares, imagina assim, a casa dos vossos sonhos. Íamos usufruir do máximo e passar um bom tempo nessa casa. Mas quando voltássemos à nossa casa, nós não íamos mais usufruir das regalias daquela casa onde estivemos. É uma história que posso contar. Olha, uma vez eu estive numa casa assim, e tinha isto, e as pessoas vão ficar admiradas, mas a casa não é tua. Os pertences da casa não são teus. Os benefícios que aquela casa, o prazer que aquela casa dá, tu não vives continuamente. É a diferença entre quem está de passagem e quem habita. É que sabe, quem habita na presença do Altíssimo pode passar pelas tempestades, pode passar pelas provações, mas quem habita na presença do Altíssimo tem as regalias permanentes da presença do Altíssimo. Há uma diferença de quem vislumbra Jesus e de quem vive Jesus. Jesus a certa altura disse a um jovem, o jovem disse: o que é preciso para eu herdar o reino dos céus? Jesus disse: tens que guardar os mandamentos, conhece? Ele disse: eu pratico e guardo desde a minha mocidade, desde que sou criança, eu sei isso tudo de cor. Ele disse: então ótimo, agora vai, vende as tuas riquezas e vem, entrega aos pobres e vem. E aquele jovem teve um vislumbre de Jesus, o mestre ensinou-lhe algo ali. Ele saiu abençoado, mas ele não viveu abençoado, porque ele não vendeu aquilo que ele tinha para vender. Mas os discípulos que perderam tudo, que entregaram tudo e seguiram a Jesus, eles não tiveram um vislumbre, eles viveram os milagres. Pedro caminhou sobre as águas, João era o discípulo querido, Tiago, o irmão de Jesus. Meu Deus, poder viver permanentemente com Jesus. E nós hoje temos esse privilégio, mas muitos de nós optamos ser como o jovem, ficar com as riquezas e deixar apenas com o vislumbre de Jesus. Sentimos um arrepio um dia, ou fomos batizados e já não oramos mais, já não vigiamos mais, já não levamos aquela vida de íntima comunhão com Jesus, já nunca mais lemos a Bíblia. Ler a Bíblia então de capa a capa já não se diz, porque é muito antiquado. Agora é Bíblia em áudio. A presença de Deus é o que faz o crente. O crente que é o templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo não habita em ti, tu podes vir a casa, mas tu não habitas no esconderijo do Altíssimo. A questão é que nós devemos viver uma vida não para nós, porque Jesus disse: aquele que perder a sua vida, ganhar lá, e aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá. A nossa vida não foi nos dada para vivermos para nós, mas para vivermos para Ele. A partir do momento em que nós deixamos de nos preocupar em fazer sombra a nós mesmos, é praticamente impossível a minha mão fazer sombra para o meu corpo todo. Agora, quando nós vivemos na sombra daquele que é, daquele que nós sabemos que é maior do que nós, porque a questão de habitar no esconderijo é tão simples como um servo renunciar à sua liberdade, ou um filho renunciar à sua independência. É chegar diante de Deus e dizer: eu reconheço que eu não consigo, eu reconheço que eu não sei, eu reconheço que eu não posso, então eu venho habitar debaixo dele. E depois aí é que vemos então o verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e próprio. Como a irmã Paula disse da última vez que esteve a pregar, à medida em que o pinto vai para debaixo das asas da mãe, ninguém mexe. E à medida que nós, enquanto filhos, reconhecemos que estamos dependentes do Altíssimo, Ele então cobre-nos com as suas asas. E você nunca vai ver um pinto preocupado em ir buscar comida. Nunca vê um pássaro, enquanto bebê, preocupado em ir caçar para ter o seu próprio alimento. Porque o pai providencia para ele, ou a mãe providencia para ele. Então, enquanto filhos do Altíssimo, é exatamente isso. Às vezes saímos da presença para ir procurar tanta coisa que o pai com tanta facilidade podia nos trazer até nós. E é exatamente isto que eu queria
mostrar aqui no dia de hoje é que não há necessidade de sair da presença para ir procurar as coisas que tu necessitas. As nossas necessidades já estão supridas, já foram supridas. Pensa somente assim, a tua maior necessidade, que era a vida eterna, já foi suprida. E Deus diz, as aves nos céus têm o que comer, quanto mais os filhos de Deus. Amém. Se Deus providenciou a salvação para a tua vida, se Ele providenciou o caminho para tu conheceres a casa de Deus e a sua palavra, para conheceres a Jesus, por que Ele haveria de te deixar cair no meio do deserto? E por vezes são estes pequenos pontos que vão nos falhando no meio da grande imagem e que vimos e falamos e pulamos e saltamos, mas esquecemos que habitando na presença, nada nos faltará. Verifique, quem possa ler por favor o versículo 7. Ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu vou ler outra vez. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, especificamente a indicar que Deus é tão poderoso que no meio de uma multidão Ele consegue te identificar a ti, de longe. De longe. Não penses que porque tu estás numa empresa, mas a minha empresa agora está a ir à falência, e como é que vai ser o meu trabalho? Você está a habitar na presença do Altíssimo. Amém. Não preocupa, o emprego para Deus não é problema. Amém. Mas os médicos não me deram 3 meses de vida, não preocupa. Saúde nunca foi problema. O problema é o quê? Dinheiro já está. Amém. Saúde sempre esteve. Bênçãos. Eu sou filho do dono das bênçãos. Essa é que tem que ser a tua posição. Você não pode deixar que o diabo venha iludir a tua vida, não pode deixar que os demônios venham sobre a tua vida, porque não tem autoridade para tal. Amém. A partir do momento em que você habita na presença do Altíssimo, tem toda a autoridade. Eu não bato a porta para entrar em minha casa. Eu não peço licença para entrar na minha casa. Eu ponho a chave na porta, abro a porta e entro com autoridade. Amém. Porque é a minha casa. Amém. Então, se eu habito na presença do Altíssimo, eu não tenho que pedir, por favor, para os demônios deixarem de assolar a minha vida. Eu determino com autoridade. Porque é uma autoridade que me foi conferida. Amém. Então, quando você vive uma vida regrada com Deus, na presença de Deus, e alguma coisa está a vir, a Bíblia diz que Deus não nos tenta acima das nossas forças. Se for Deus, é para glorificar o nome dele. E se for o diabo, é para envergonhar o nome dele. E o salmista depois repete novamente no verso 9: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Pausa aí. Deus te obedecerá. Nunca vá nos caminhos do diabo. Você está na sombra. Ele vai te aliciar, a dizer: se Deus te protege, então corre só para fora da sombra. Ele vai te proteger também lá. E Deus já tem a mão sobre a tua vida. E há pessoas também que vão nessas cantigas. O diabo lhe diz: vem só, isso na discoteca, um dia também não faz mal. Deus mesmo é contigo. Até se tu vieres, Deus também vai nos proteger a nós. Você vai assim pronto, você canta no louvor, mas de vez em quando, assim, uma vida de adúltero ou de adúltera também não faz mal. Amém, tantos anos por um dia que Deus vai te castigar. Deus também sempre te protegeu. Mas a questão é que deliberadamente nós estamos a sair da presença. Estamos a sair do habitar. Mas estamos a querer ter as mesmas regalias da casa. Eu não posso querer sair de casa, estar na rua e querer aquecer comida no micro-ondas. Eu estou a ser prático para entendermos. Não sei se estão a fazer entender. Não, vai aqui. Alguém na rua vai e aquece comida no micro-ondas? Porque isso é um benefício de estar em casa.
Então, quando o Senhor te está a proteger porque você está em casa, não testa Deus, porque Deus não é teu servo. Você que é servo de Deus, não é Deus que é teu servo. Eu vou mesmo. Eu vou porque Deus vai me proteger. A mão do Senhor não está sobre mim. Vamos. Ainda chama os outros. Vamos, Deus está comigo, Deus está conosco. Vai nessa tua força. Depois volta. Quando voltar, como perdeu a chave, volta, vai ter que bater a porta mais para entrar. Espera ainda para ir abrir a porta, para depois você poder entrar. Porque às vezes o problema é esse, é que nós temos os privilégios todos na nossa mão e simplesmente deitamos-los fora. E depois choramos porque já não temos os benefícios daqueles privilégios. Então, convém nós sabermos o que é que nós recebemos da parte de Deus, para nós preservarmos aquilo que Deus nos deu, para nós podermos usufruir daquilo que Deus nos deu. Parem e pensem. Tenho tanta dificuldade financeira. Você dá o dízimo? Se dá, vamos passar para o ponto a seguir. Se não dá, acho que é melhor começar a parar de roubar Deus. Porque gatuno na presença de Deus não se dá bem. Não se dá nada bem. Você dá o dízimo, vamos seguir em frente. A tua vida espiritual, como é que está? Não cometi nenhum pecado. Não cometeu nenhum pecado. Se cometeu, é melhor ir confessar. Se não cometeu, vamos seguir em frente. Está em comunhão com os irmãos? Não, quer dizer, não bem com quase todos. Sei lá, uma irmã, não. Então vai ainda resolver a tua vida. A Bíblia diz, antes de tomar a ceia, 1 Coríntios 15, diz, antes de tomar a ceia, se você está em dissensão com o teu irmão, vai ainda e pede perdão ao teu irmão, porque não estás digno de sentar na mesa do Senhor. Então, se você não está digno de sentar na mesa do Senhor, presumo eu também não estás digno na presença do Senhor. Se não podes comer, o Senhor também não te quer na sua presença, estando sujo do pecado. O problema do Senhor é só esse, o pecado. Quando o pecado está a habitar no meio do seu povo, cheira mal as narinas do Senhor. E o Senhor não consegue habitar com o pecado. Ele habita com o pecador, mas não habita com o pecado. E quando nós abraçamos o pecado, fica impossível para ele permanecer no nosso meio. E, ciclicamente, também é impossível para nós permanecermos no meio dele. E então às vezes perguntamos por que certas coisas acontecem. Regra a tua vida. Porque se a tua vida estiver regrada, você vai viver exatamente isto. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E ainda que caiam 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita, e tudo pareça que vai dar certo, vai dar errado, porque o próximo sou eu, você continua calmo. Porque você sabe que é o teu porto seguro, que é o teu abrigo. As minhas finanças não vêm do meu trabalho, as minhas finanças vêm de Deus, porque se um dia o meu trabalho se atrasar no salário, Deus proverá. A minha saúde não vem porque eu faço exercício físico, a minha saúde vem de Deus. Porque há pessoas que fazem exercício físico e não têm saúde, e há pessoas que não fazem exercício físico e têm saúde. Ajuda. Ter um trabalho ajuda, mas a fonte sempre foi, sempre é, sempre será Deus. Quer ter uma família servindo a Deus? Sirva você primeiro a Deus. Queres ter um casamento digno? Sirva a Deus. O que a Bíblia diz? Como é que uma mulher tem que se comportar? Como é que um homem tem que se comportar? Como é que o filho tem que se comportar? Como é que o irmão quer se comportar? Se quer marcar a diferença neste país, seja a diferença no teu local de trabalho. Queres marcar a diferença na igreja? Seja a diferença quando te pisarem. Quando te pisarem, dá um sorriso grande. Mostra os dentes todos. Mas do coração, também dá para ver aquele sorriso amarelo falso. Quando está a doer, pede ajuda a Jesus. Porque Jesus, desde o princípio até o final do seu ministério, teve um traidor e ele sempre soube que ele era traidor, mas sempre o amou até o final. Esta é a diferença daqueles que habitam. Porque aqueles que habitam já é automático. Viver Jesus já é automático. Você quando está em tua casa, ninguém precisa, até podem apagar as luzes todas, pode estar de olhos fechados, tu sabes ir para as divisões, chegar às coisas. Não precisas que ninguém te direcione, nem ninguém te diga aonde é que é ou como é que está. Então quando nós vivemos com Deus é exatamente da mesma forma. Cristo nos chama para vivermos uma vida de comunhão com Ele. Não uma vida de ir passar férias em casa dele, mas de habitar na presença do Altíssimo. Para que possamos ver uma vida mais descansada, para que possamos ver uma vida mais próspera, para que possamos ver uma vida mais abençoada. E é escusado de passar tanto tempo a chorar porque quero a bênção, porque quando você é abençoado, não é você que persegue a bênção, é a bênção que te persegue a ti. Amém. Como é que Paulo, um apóstolo perseguido e maltratado, e ainda assim ele tinha prazer em ser
ser perseguido e maltratado, porque ele sabia que isso glorificava o nome de Cristo. A diferença é que quando nós estamos na habitação, e para terminar, quando nós estamos na habitação, nós temos as características daqueles que vivem conosco. E quando Cristo fez uma habitação na terra, não querendo dizer que se esta casa cair não temos onde congregar, temos sim, mas quando Cristo fez uma casa na terra, como fez o templo no Antigo Testamento, é um lugar onde todos aqueles que são e que habitam na presença de Deus possam se reunir, por forma a ver os milagres, os prodígios e as maravilhas acontecer, para que os que estão lá fora também possam ver e possam conhecer. Porque se nós andarmos sozinhos, se calhar se você for como eu sou muito aberto e gosto muito de conversar com as pessoas que eu conheço. Eu, se não conhecer, já passei às vezes algumas situações um pouco mais embaraçosas, mamães entram no autocarro, paz do Senhor, eu estou com a minha cara séria, mas depois afinal é mamãe da igreja, paz do Senhor, mamãe. Então, mas às vezes se for a ver o teu percurso para o trabalho, ou o teu percurso para a escola, como passa tanto tempo nos transportes ou naquele caminho sozinho, você não fala com ninguém e ninguém vê o brilho da diferença em ti. Mas quem convive contigo nas tuas ações, nas tuas atitudes, no local de trabalho, no local dos estudos, no local onde você vai todos os dias, essas pessoas vêm. Mas um dia eu parei para pensar e disse: Deus, mas então eu já estou a fazer diferença onde eu trabalho, onde eu estudo, já não é suficiente. E Deus diz: mas por quantas pessoas tu passas no caminho? E o que é que essas pessoas têm visto de Cristo em ti? Eu disse: é um bocado complicado, eu só vou passar na rua, é difícil ver Cristo assim. Eu disse: pois. Então, está na hora da igreja congregar e ser e habitar na presença do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, para que se possam ver não somente os prodígios, milagres e maravilhas, libertações, curas, transformações aqui dentro, mas também para aqueles que estão lá fora. Para alguém poder dizer, como diz o evangelista César: eu estava numa cadeira de rodas, hoje eu posso andar. Outros poderem dizer: eu era cego, hoje consigo ver. Meu casamento estava destruído, foi restaurado. Eu era mudo, hoje posso falar. Eu era estéril, hoje tenho 3 filhos. Glória a Deus. Mas tudo isso só acontece quando habita na presença do Altíssimo. Amém. Reconhecendo que eu não sou e que eu preciso de quem seja por mim. E quem vai ser não é outro homem. Quem vai ser é Deus, onipotente. Então, meus caros, minhas caras, eu creio que isto que nós temos aqui é muito mais do que um acessório. É muito mais do que um livro grande que pode nos fazer parecer intelectuais. É muito mais de um livro exclusivamente para teólogos. Um livro místico. Eu acredito que isto é a fonte da vida. E que quando Cristo diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, é verdade. Então, se você não está descansando, provavelmente você não está na sombra do Onipotente. Mas a diferença é que o Onipotente, ao contrário das outras pessoas, não te quer simplesmente longe. Não é: se você não quer vir, ele te deixa lá. Não, ele quer-te perto. E esta família quer-te perto. Esta casa de oração quer-te perto. E é por isso que nós nos reunimos. Nós não nos reunimos para mostrarmos que somos mais, mas reunimos para vir reparar aqueles que estão danificados. A igreja não foi construída para ser um tribunal, mas foi construída para ser um hospital. Aqui não é o lugar dos imperfeitos. Se você é perfeito, me ajuda, ou leva-me contigo onde você vai. Aqui é o lugar dos imperfeitos para serem reparados por Cristo Jesus. E é para este lugar que nós todos devemos vir, amém? Então, que verdadeiramente nós possamos primeiramente habitar na casa de oração. Porque você não pode dizer que habita no esconderijo do Altíssimo se você não congrega numa igreja. Que você possa habitar na casa de oração. Mas mais do que habitar numa casa de oração, possa habitar a presença do Altíssimo. Amém? Amém. Aqui é a palavra do Senhor.